Deus seja louvado. Vamos falar, irmãos, no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, que fala da ressurreição de Cristo, fala da nossa ressurreição e da ressurreição do corpo. Agora, prezados irmãos, quero que se lembrem das boas novas que anunciei a vocês. E esta é a mensagem que receberam e na qual a fé que todos vocês têm continua firme. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho. E é por meio do Evangelho que vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. O que recebi e entreguei a vocês é o mais importante, que Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Sagradas Escrituras, que ele foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, como está escrito nas Escrituras, e que apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 irmãos. Muitos destes ainda estão vivos, embora alguns já tenham morrido. E em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. E por último, depois de todos, apareceu também a mim, como alguém que nasceu espiritualmente de um modo que não é comum, pois eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultado. Ao contrário, tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não fui eu quem fez isso, e sim a graça de Deus que trabalhou comigo. Portanto, se fui eu ou foram eles, não importa. O fato é que foi isto que todos nós anunciamos e foi nisto que vocês creram. Se a nossa mensagem é que Cristo ressuscitou, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? E se não há ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso, estaremos mentindo contra Deus, porque temos afirmado que ele ressuscitou Cristo. E se é verdade que os mortos não ressuscitam, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm não vale nada. E vocês continuam perdidos nos seus próprios pecados. E se é assim, os que morreram crendo em Cristo estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo é somente para esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E isto é a garantia de que os que estão mortos também ressuscitarão. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também a ressurreição veio por meio de um homem. Assim como todos morrem por causa da sua união com Adão, assim também todos ressuscitarão por causa da sua união com Cristo. Porém, cada um por sua vez. Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino para Deus, o Pai. Porque Cristo tem de reinar até que Deus vença todos os inimigos
e os ponha debaixo dos pés do próprio Cristo. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque as Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo de seus pés. E é claro que as palavras todas as coisas não inclui o próprio Deus, que põe tudo debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Mas quando tudo já estiver sob o governo de Cristo, então ele mesmo, o Filho, vai se colocar debaixo da autoridade de Deus, que pôs tudo debaixo da autoridade de Cristo. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Agora, quantas pessoas que se batizam pelos mortos, pergunto o seguinte: se os mortos não ressuscitam, por que é que estas pessoas se batizam por eles? E quanto a nós, por que é que estamos em perigo a toda hora? Irmãos amados, eu enfrento a morte todos os dias. E se afirmo isso é pelo orgulho que tenho por vocês em nossa vida, em união com Jesus Cristo, nosso Senhor. Lutei aqui em Éfeso, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por motivos humanos, que foi que eu ganhei? E se é verdade que os mortos não ressuscitam, façamos o que diz o ditado: comamos, bebamos, porque amanhã morreremos? Prezados irmãos, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Volte a viver a vida séria e direita e parem de pecar. Digo isto para envergonhá-los. Alguns de vocês não conhecem a Deus. Mas alguém perguntará: e de que maneira os mortos ressuscitam e que tipo de corpo terão? Tolos! Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que está semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo, uma outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer, e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os homens têm um tipo de carne, os animais outro tipo, os pássaros outro tipo, e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e a outros que pertence aos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho. As estrelas têm um brilho diferente, e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é enterrado, ele é mortal, mas quando ressuscitar, será imortal. Quando ele é enterrado, é fraco, é feio, mas quando ressuscitar, será bonito e forte. Quando é enterrado, é um corpo material, mas quando ressuscitar, será um corpo espiritual. E é claro que se há corpo material, então tem de haver também corpo espiritual, porque as Escrituras Sagradas dizem: o primeiro homem, Adão, foi criado como um ser que tem vida, que recebeu a vida. Mas o último Adão é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro Adão foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito da terra. Os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Assim como somos semelhantes ao homem feito da terra, assim também seremos semelhantes ao homem que veio do céu. Meus irmãos, é isto mesmo que eu quero dizer
o que é feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O que é imortal, ou melhor, o que é mortal, não pode ter a imortalidade. Escute bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas no instante todos nós vamos ser transformados, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. E ela vai tocar. Os mortos ressuscitarão como seres imortais. E todos seremos transformados. Porque o corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. E o que vai morrer precisa se vestir com o que não pode mais morrer. Assim, quando o corpo mortal se vestir com o que é imortal, e quando o que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte será destruída, estará destruída. A vitória é total. E onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir e de matar? O que dá à morte o poder de ferir e de matar é o pecado. E o pecado consegue esse poder da própria lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, pesados e queridos irmãos, continue firme e decididos. Estejam sempre ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês também, ou vocês sabem que tudo o que fazem ao serviço do Senhor sempre tem proveito e será bem-aventurado e receberá o prêmio da vida eterna. Deus seja louvado.